Existe uma coisa acontecendo na sua vida agora, silenciosamente, sem barulho, sem aviso, sem que você perceba. E o problema é exatamente esse. Porque quando a maioria das pessoas finalmente percebe, já perdeu tempo demais. Agora presta atenção nisso. Grandes destruições raramente acontecem de uma vez. Elas acontecem aos poucos, em pequenas escolhas, pequenos hábitos, pequenas distrações repetidas diariamente. E é por isso que quase ninguém percebe, enquanto ainda dá tempo de mudar. Tudo parece normal, confortável, controlado, até que um dia, não está mais. Existe uma frase silenciosa destruindo muita gente. Depois eu resolvo. Depois eu foco. Depois eu mudo. Depois eu começo. E enquanto esse depois se repete, a vida continua passando. Esse é o perigo. Porque o tempo nunca parece urgente no presente. Urgente parece só aquilo que dói agora. Mas o verdadeiro perigo é justamente aquilo que não dói imediatamente. Os hábitos ruins não destroem sua vida hoje. Eles destroem lentamente. A procrastinação não acaba com seu futuro em um dia. Ela faz isso em anos. A distração constante não parece perigosa agora, mas acumulada, rouba sua clareza, seu foco e sua direção. E quando você percebe, já perdeu uma parte da vida que nunca mais volta. Agora olha para sua rotina com sinceridade. Quantas coisas você faz conscientemente? E quantas faz no automático? Você pega o celular sem pensar, abre aplicativos sem motivo, consome conteúdo sem intenção, passa horas distraído, sem nem lembrar exatamente o que viu. E isso parece normal porque todo mundo faz. Mas normal não significa saudável. Na verdade, talvez o normal esteja destruindo as pessoas silenciosamente. Porque enquanto você vive reagindo a estímulos o tempo inteiro, sua capacidade de pensar profundamente desaparece. Seu foco enfraquece. Sua mente fica cansada. E o pior, você começa a aceitar isso como parte da vida. Como se fosse inevitável viver sem energia, sem clareza e sem direção. Mas não é. Você apenas se acostumou. Agora presta atenção nessa parte. O maior perigo da vida não é sofrer, é se acomodar. Porque sofrimento pelo menos te obriga a reagir. Mas conforto excessivo te adormece. Você entra em um ciclo previsível. Distrai a mente, evita desconforto, busca prazer imediato, e repete isso todos os dias. Sem perceber, sua vida começa a diminuir. Seus sonhos diminuem, sua disciplina diminui, sua ambição diminui, e você vai aceitando menos de si mesmo. Esse é o tipo mais perigoso de queda. Aquela que acontece devagar, silenciosamente, até você nem lembrar mais da pessoa que queria se tornar. Talvez ninguém tenha te falado isso antes, mas aqui vai. Seu futuro já está sendo criado agora, nesse exato momento, pelos hábitos que você repete diariamente. Não são grandes decisões isoladas que definem sua vida. São padrões. E padrões parecem pequenos, até acumularem. Agora imagina continuar exatamente igual pelos próximos 5 anos. Mesma rotina, mesmas distrações, mesmos comportamentos. Quem você vai se tornar? Essa pergunta assusta porque, no fundo, você já sabe a resposta. E talvez seja exatamente isso que você evita pensar. Porque pensar nisso cria responsabilidade. E responsabilidade pesa. Porque agora você entende que continuar igual também é uma escolha. Mas existe um momento específico em que algumas pessoas despertam. Um momento em que elas percebem algo simples, mas poderoso. A vida não muda sozinha. O tempo sozinho não melhora ninguém. Na verdade, o tempo apenas fortalece aquilo que você já repete. Se você vive distraído hoje, daqui a alguns anos estará ainda mais perdido. Se vive disciplinado, os resultados vão crescer. E é aí que tudo muda. Porque você para de esperar motivação mágica. Para de esperar o momento perfeito. E começa a observar seus padrões. Começa a perceber onde sua energia está indo. Onde seu tempo está sendo gasto. Quais hábitos estão construindo, ou destruindo, sua vida. E essa consciência muda completamente o jogo. Existe uma armadilha que prende quase todo mundo. Acreditar que pequenas escolhas não importam, mas importam muito.
porque sua vida inteira é construída por pequenas escolhas acumuladas. Uma distração parece pequena, mas repetida diariamente, vira anos perdidos. Uma pequena atitude disciplinada parece insignificante, mas repetida diariamente, transforma completamente quem você é. Só que o cérebro humano gosta de imediatismo. Ele quer prazer rápido, resultado rápido, conforto rápido. E é exatamente por isso que tanta gente troca o futuro por distrações momentâneas, sem perceber o preço disso. Agora talvez você esteja começando a entender o que realmente significa esse título. Quando você perceber isso, já pode ser tarde. Não porque seja impossível mudar depois, mas porque tempo perdido nunca volta. Anos desperdiçados não retornam. Oportunidades ignoradas desaparecem. E a pior sensação que existe é perceber que você poderia ter começado antes. Mas aqui vem a parte importante. Você ainda está aqui. Você ainda pode decidir diferente. Ainda pode interromper o automático. Ainda pode recuperar controle da própria mente e da própria vida. Mas isso exige uma escolha. A escolha de parar de fugir do desconforto. Porque evolução exige desconforto. Foco exige desconforto. Disciplina exige desconforto. Mas arrependimento também. E geralmente, dói muito mais. Agora pensa nisso profundamente. Daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e lembrar da pessoa que você é hoje. A pergunta é: você vai sentir orgulho ou arrependimento? Porque o futuro não é construído de repente. Ele está sendo criado agora. Enquanto você decide onde coloca a atenção. Enquanto escolhe entre foco ou distração. Entre construir ou apenas consumir. E talvez esse vídeo seja exatamente o alerta que você precisava antes que fosse tarde demais. Talvez esse seja o momento em que você finalmente percebe que ninguém vai recuperar esse tempo por você. Ninguém vai construir sua vida no seu lugar. Ninguém vai interromper seus padrões automaticamente. Só você pode fazer isso. E essa verdade assusta, mas também liberta. Porque significa que o controle ainda está nas suas mãos. Se você realmente entendeu esse vídeo, então já percebeu uma coisa. O perigo nunca foi um grande fracasso repentino. Foi o acúmulo silencioso de pequenas escolhas erradas. E isso significa que a mudança também pode começar pequena. Uma decisão consciente. Um hábito interrompido. Uma distração eliminada. Pouco a pouco, você reconstrói sua vida. Mas precisa começar antes que o tempo passe rápido demais. Agora a pergunta é: o que você precisa parar de ignorar hoje? Porque quanto mais você adia, mais caro isso fica. Se esse vídeo abriu seus olhos, comenta aqui embaixo, antes que seja tarde. Quero ver quem realmente entendeu a mensagem. Se inscreve no canal para mais conteúdos que vão fazer você enxergar aquilo que a maioria só percebe quando já perdeu tempo demais. E deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que ainda estão vivendo no automático. Talvez alguém precise ouvir isso hoje. Assim como você precisou. Agora não é mais sobre perceber. É sobre agir, enquanto ainda dá tempo.